Flagrante. Seja bem-vindo, 8 de outubro de 2022, eu sou Elisângela Carreira e hoje no comando do Flagrante, o programa que leva até você prestação de serviço, questões sobre segurança pública com entrevistados especiais todo sábado. Mas olha só, Vitinho, vem comigo, fiquem tranquilos, WT está de férias, mas logo logo ele volta para pilotar essa nave aqui que é cheinha de informações para você aí de casa. E a gente começa, olha só esse assunto. A coragem dessa mulher. Eu confesso que eu faria o mesmo. Ela conseguiu evitar, vem comigo, Vitinho, aqui na fechadinha, ela conseguiu evitar que o marido fosse vítima de 2 criminosos armados. O casal, ele voltava de um lava-rápido quando os bandidos tentaram praticar o crime, mas a ação foi frustrada pela ousadia da mulher. As imagens você vê agora, confira. Assim que a moto entra na rua onde mora o casal, o carro preto vem logo atrás e para. 2 assaltantes descem, correm em direção à vítima e anunciam o assalto. A dupla chega a ameaçar o homem com uma arma. Logo depois, a mulher da vítima chega com o carro e acelera em direção aos criminosos. Veja novamente como a mulher conseguiu interromper a ação dos bandidos. Um deles fica prensado entre a moto e um carro que estava estacionado na rua. Um dos assaltantes consegue correr e fugir com os demais, que ficaram no interior do carro preto. O assaltante que ficou prensado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foi encaminhado para o hospital. Em seguida, ele foi levado para o 7º Distrito Policial de Santos, onde o caso foi registrado. Tudo aconteceu no bairro Pompeia, um dos mais movimentados da cidade. Eu vou tirar o meu chapéu para ela. Os 4 bandidos que estavam no carro preto estão foragidos. Mas a Polícia Civil, através do 7º Distrito Policial, continua lá de Santos as investigações atrás desses criminosos. E a gente conversa agora com o delegado, Dr. Jorge Cruz, responsável pelo caso, está aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso Flagrante. Doutor, me fala uma coisa. Com essas imagens, com as câmeras de segurança, já é possível identificar pelo menos alguns desses criminosos? Boa noite a todos. Nós estamos fazendo investigação em relação a essa quadrilha, né? Ao que tudo indica, eles são especializados em subtrair motos, né? Mesmo porque esse autor que ficou prensado, que você se referiu, ele foi inclusive levado à delegacia de Praia Grande 15 dias antes, também praticando o mesmo tipo de modalidade, ou seja, ele e outros 2 comparsas cercaram uma moça e subtraíram dela uma moto, por sinal o mesmo modelo dessa moto que foi tentado ser roubada aí dessa vítima, né? Então tudo indica que essas pessoas agem dessa forma, eles procuram as motos, né? Prova disso é que eles desceram do carro já com os capacetes, né? Ou seja, já estavam visando a subtração de uma motocicleta. As investigações prosseguem, já localizamos alguns indícios, inclusive junto ao monitoramento lá de Praia Grande e mesmo de Santos, e estamos cruzando as informações para a gente chegar rapidamente nesses demais autores. Ou seja, doutor, vocês fizeram um levantamento, então, de boletins de ocorrência dessa natureza, nesse perfil que esses criminosos agem. Existem, então, números grandes e que vocês fazem essa ligação aí, de repente, para conseguir identificar os bandidos. Exatamente. Na realidade, que nem eu falei para você, esse outro caso de Praia Grande, ele também estava entre outros 2, também estavam com uma moto roubada, né? Então, nós estamos, inclusive, pedindo as informações. Já foi decretada a prisão preventiva desse cidadão, ele foi indiciado por um roubo, né? Tentativa duplamente qualificada, ou seja, em concurso de agentes estava ele e mais outros 3, né? Bem como um deles estava armado. Então, agora nós estamos, inclusive, fazendo levantamentos de outros eventuais roubos que têm a participação desse veículo, né? Na realidade, é um Fox preto. Já temos uma parte, inclusive, do emplacamento. Agora temos que ver se realmente esse emplacamento
é original ou se é um dublê. Então, isso tudo está na investigação, em andamento. Doutor, eu acredito que o senhor já ouviu a mulher, a motorista. Nessa situação, qual é a orientação da polícia? Eu confesso que se eu visse meu marido ou alguém da minha família nessa situação, eu agiria da mesma maneira. Mas qual é a orientação da polícia sempre? É não reagir, né? Na realidade, a orientação é essa que você falou mesmo. É não reagir, mesmo porque esses indivíduos eles não têm o que perder, né? Esse cidadão que acabou fugindo, né? Que não ficou prensado, ele estava armado, ele podia eventualmente ocorrer alguma coisa, uma fatalidade em face da ação. Só que naquele momento é complicado, né? Porque às vezes a vítima vê aquela situação do marido, né, subjugado por uma arma na porta da sua residência, na qual inclusive está a sua família. Então eu acredito que naquele impulso inicial, ela achou a única alternativa para repelir essa injusta agressão foi justamente jogar o veículo, né, que era o meio que ela tinha para possibilitar afugentar esses autores. Mas, volto a frisar, não é aconselhável essa reação, porque a gente não sabe a consequência. Doutor, no caso, se um dos bandidos tivesse ali morrido, o que poderia acarretar para a vítima, para a mulher, para a motorista? Na realidade, em tese, ela está sob excludente de uma ilicitude, ou seja, ela está numa legítima defesa de um terceiro, que no caso era o marido dela, então estaria acobertado, que é avaliado essa proporcionalidade da ação com o resultado. Logicamente, é uma ação iminente, quer dizer, ele estava sob uma arma, poderia ocorrer um disparo contra o próprio marido. Então, eu acredito que, efetivamente, dentro de uma análise do Ministério Público e do Poder Judiciário, haveria essa análise quanto à proporcionalidade da ação, né, dela em relação à ação do autor. Mas, em tese, ela estaria coberta pelo excludente de ilicitude, que é a legítima defesa de terceiros. Doutor, e essa imagem que a gente vê, ela se repete muito nas marginais de São Paulo, em estradas também. A pessoa, na hora que se depara com um bandido ali armado na frente do seu carro, geralmente a ação dela é passar por cima mesmo. E esse tipo de atitude é recorrente, pelo menos aqui na capital paulista, a gente já viu vários registros. O que fazer, doutor? Porque se você se vê numa situação, o senhor já disse, não reagir, mas naquele momento, numa estrada escura, uma pessoa pula na frente do seu carro, parar o carro, de repente continuar a seguir o caminho e já ligar para a polícia. O que se fazer? Porque é um ato surpresa esse momento. Na realidade, o efeito surpresa, que nem você falou, é deles, né? Então, eles estão ali para tudo ou nada e, logicamente, eles vão se postar na frente do carro e vão tentar, de alguma forma, fazer o condutor parar o veículo, né? Lógico, a orientação é nunca reagir em relação a isso, porque eles acabam disparando e, casos que eu já tenho acompanhado, infelizmente, acaba decorrendo a vítima fatal, que é o próprio condutor. Só que, dependendo daquele momento, a análise, o impulso da pessoa, no sentido de se defender, ele acaba agindo dessa forma. Então, é muito complexo uma análise dessa. Agora, efetivamente, a cautela e o critério inicial é evitar uma reação, porque ele está com a arma, ele está com aquele posicionamento e a vítima é um alvo fixo, praticamente, para ele, enquanto ele está para lá e para cá, né? Então, é um pouco arriscado. Bastante arriscado. Vou aproveitar que o doutor está conversando sobre isso com a gente aqui no Flagrante e vou falar de um caso, mas que infelizmente acabou em tragédia. Vitinho, pode vir aqui comigo? Na fechada, a atriz de teatro e professora aposentada Eliane Loretti de Campos, de 58 anos, ela foi morta com um tiro na cabeça durante uma tentativa de roubo em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? O crime foi flagrado por uma câmera de segurança e a ação aí durou apenas 6 segundos. A vítima voltava para casa de carro depois de participar de uma peça teatral quando foi abordada pelos criminosos armados. A gente vai rodar as imagens agora para você que está em casa e vendo também pelo YouTube acompanhar. Olha só a situação, os dois bandidos estão do outro lado da calçada. Uma mulher, ela estava na calçada oposta e ela entrou e percebeu. Só que os bandidos viram o carro da professora passando. A gente vai voltar à imagem, olha só. Essa mulher, ela percebe lá do outro lado da rua os dois criminosos. Ela percebe, olha, entra em casa.
Os dois continuam andando ali, ó, doutor, pela calçada. De repente, o carro da professora, da atriz, vem na rua. Um já sai correndo, saca a arma. Você vai ver agora esse momento. Ele saca a arma, vai para frente do carro, ela reduz um pouco a velocidade, mas continua. Nesse momento, ela leva um tiro na cabeça. O carro dela foi desgovernado, bateu em um poste. Ela estava acompanhada de uma amiga que teve ferimentos leves. É disso que estamos falando, né, doutor? Da reação. Ela continuou e acabou baleada. Exatamente. O indivíduo que está numa ação dessa, ele vai para tudo ou nada, né? Eles não têm pena, compaixão alguma. Efetivamente, se contrariar a ação que ele está determinando naquele momento, ou seja, de parada com uma arma em punho, tem sempre o risco, né, em relação a essa conduta. Por isso que, inicialmente, lógico, cada caso é um caso, a análise a ser feita é evitar a reação, porque a pessoa está praticamente um alvo fixo ali dentro do veículo, né? Ele direciona o disparo efetivamente no condutor. Por mais rápido que ele seja, existe essa possibilidade de um disparo, seja na frente, seja na lateral, seja até posteriormente. Então, é arriscado, e nem eu volto a frisar, porque essa conduta pode dar, infelizmente, esse desfecho que você está apresentando aí para nós. Doutora, a única coisa que eu espero aqui é que o senhor coloque na cadeia esses criminosos de Santos, que por sorte, né, a vítima está bem, a condutora do carro também, mas que eles vão para a cadeia logo, logo, porque eu sei que o trabalho do senhor é esse, é super conhecido aí na região, inclusive por isso, por ter um trabalho muito sério e colocar bandido no lugar deles, que é na cadeia. Espero que isso aconteça em breve e muito obrigada pela participação do senhor aqui. Imagina, disponha sempre, com certeza, nós estamos se empenhando para isso. Muito obrigada, doutor Jorge Cruz, do 7º Distrito Policial de Santos. E agora a gente muda de assunto. Olha só essa história. Uma mulher, assim como milhares, vivia com muito medo e sempre era ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Isso é fato, sempre acontece, porque não aceita o fim do relacionamento. Aquela questão da posse que muitas mulheres sofrem. Essas ameaças, inclusive, preocupavam a família da vítima, que, com temor de uma tragédia que pudesse acontecer, o padrasto da mulher, olha só, resolveu acabar com o terror que todos viviam. No ar para você. Um crime premeditado. Inconformado com o término do relacionamento, Jefferson Silva Barroso vivia ameaçando a ex-companheira com quem tinha um filho. A ideia de reatar com a ex não saía da cabeça dele. Por causa das inúmeras ameaças de morte que sofria, a mulher chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Jefferson. A família dela também temia pelo pior. E foi sem que ninguém desconfiasse que Anderson Márcio Pereira, o padrasto da ex-mulher de Jefferson, decidiu agir. As câmeras de segurança registraram um momento do crime. A vítima aparece com um agasalho de cor clara, com a mochila nas costas, atravessando a rua onde morava em Guarulhos, na Grande São Paulo. Anderson, que já aguardava a passagem de Jefferson pelo local, se aproxima e fala com ele. A vítima para e acontece uma discussão, que dura poucos segundos. Até que Anderson dispara contra o rosto de Jefferson, que fica caído no chão da calçada. O autor dos disparos vai embora do local sem olhar para trás. Ele entra no estacionamento e, na sequência, sai com o carro preto da garagem, que fica ao lado do local do crime. 3 dias após o assassinato, após um trabalho de intensa investigação, a Polícia Civil identificou o assassino de Jefferson, que confessou a autoria do crime e teve a prisão temporária decretada. E prisão feita pela doutora Maria Cecília, do 2º DP do Bom Retiro, que está aqui com a gente, nossa entrevistada, convidada. Seja muito bem-vinda, doutora. Que bela prisão, que belo trabalho, parabéns. Que história, né? Ou seja, o padrasto tomou as dores de toda a família, inclusive dela, e resolveu acabar com o problema. Só que o prejuízo foi para ele. Exato.
Conta um pouquinho. É muito complicado essa coisa da violência doméstica, seja por um lado ou seja por outro, desestrutura uma família toda e foi o que aconteceu, num momento impensado, temendo pela vida da família, dos amigos e acaba cometendo um ato desse. E no caso, qual é a justificativa que ele usou? Olha, ele poderia matar minha família inteira, por isso que eu cometi esse crime. O que ele disse na delegacia? Na verdade, quando chega numa situação nesse ponto, já são anos de sofrimento, uma série de atos, então aquilo vem se acumulando até que a pessoa, no momento de destempero, acaba cometendo um ato desse. A justificativa justamente foram anos de violência, de agressão, nem sempre física, mas emocional, contra a ex-companheira. Enfim, e isso vai se somando, as coisas, quando ela realmente decidiu dar um basta na relação que ela tinha com ele intensificou as ameaças, começou a ameaçar familiares e realmente tirava fotos da porta do prédio, mostrando que ele estava ali e com coisas do tipo... só não entrei porque eu não quis, estou aqui, descobriu onde ela trabalhava, vinha perseguindo. E isso acaba desestruturando a família, desestruturando o psicológico de qualquer pessoa que estiver passando por isso. E ele acabou cometendo esse ato e acaba tendo que responder por isso, né? E agora, responder por isso, qual é a pena dele nesse caso? Ele tentou defender a família inteira, mas acabou preso. É diferente daquela situação que a gente viu anteriormente, aqui no caso da legítima defesa no atropelamento. Aliás, eu lembro de você também não amarela para bandido, né? Ai, meu Deus. Aquela outra... a gente sabe que você também não amarela para bandido. E então, enfim, diferente daquela situação, não era uma legítima defesa assim flagrante naquele momento, né? Então eu acredito que o juiz vai levar isso em consideração na dosagem da pena, né? Na fixação da pena, mas ele vai responder de acordo com o critério do juiz, uma pena maior ou menor, mas efetivamente ele já se encontra preso. Quando a doutora fala, gente, que eu não amarelo para bandido, é por conta que eu dei uma microfonada em um bandido, um criminoso asqueroso. Aí, na tela para vocês. Mas olha o que vocês foram resgatar. Olha, cuspiu nela, cara. Por que você matou ela? Vou até deixar o áudio. Matou ela. Você matou, seu lixo. Você tem filha? Levanta a cabeça. Acabou de cuspir na repórter. Levanta a cabeça. Esse é o responsável de ter matado a Aline Dani, de 19. Você tem filha? Cuspiu na repórter. Você matou. Vitinho falando pra mim, quem vê essa carinha acha que é um anjo. Eu sou um anjo, gente. Por favor, eu sou uma fofa. Na verdade, eu não arrego pra bandido mesmo. A gente não tem que arregar pra bandido. O cara é um asqueroso, matou uma mulher. Ele simplesmente cuspiu no meu rosto. Lógico que ia revidar. É um lixo. Sim. É um lixo. Pronto. Então, eu não abaixo a cabeça pra bandido e concordo que a mulher teria jogado o carro mesmo pra cima. E eles aqui no meu ouvido, ó, falando, todo mundo com raiva, mas eu fiquei com muita raiva mesmo na hora. E, doutor, e o que a gente vê nesses casos específicos, né, contra a mulher, que foi o que aconteceu ali, no caso também que eu dei a microfonada, um criminoso que arrebatou uma menina, enfim, a estuprou e matou. O que a gente vê muito, e eu cobri muito isso também, o que acontece? A mulher, ela é agredida, ela vai na delegacia, toma coragem e pede ajuda para a polícia. Ela ali recebe, então, a medida protetiva. Isso. Só que a medida protetiva não garante a ela uma segurança total. A gente sabe disso. Não garante. Ela acha que com a medida ela tem um escudo, mas ela não tem absolutamente nada. Porque se ele quiser, ele vai matá-la. Agora me responda. O porquê que o cara que agride, ele não vai preso? Nesse caso dela, não existiu uma agressão física pré-existente. Se tivesse uma agressão física, que ela tivesse acionado a polícia militar, tivesse sido preso em flagrante, lá ele ficava. Nesse caso, é uma situação um pouco mais corriqueira e até um pouco mais complexa para a mulher que está passando por isso. Porque é uma série de agressões verbais, ameaças, a pessoa te diminui, né? E isso acaba gerando uma demora até na comunicação da polícia para a polícia. Nesse caso, teve um agravante, eles tinham um filho e mesmo com a medida protetiva, ele insistia muito em ver a criança e ela acabou concordando.
Então, mesmo com a medida protetiva, ela recebeu o rapaz na casa dela e isso aumentou ainda mais o temor de toda a família, né? Então, é muito complicado. Nos casos de agressão física, já houve uma mudança na legislação, eles realmente ficam presos. Acionada a polícia, eles são levados para a delegacia da mulher e eles ficam presos. Nesse mesmo caso, mesmo com as ameaças, a medida protetiva foi concedida, ela já estava ciente, mas mesmo assim acabou se encontrando com ele na data que aconteceu isso. A Secretaria de Segurança já disponibiliza algumas ferramentas, como se fosse no celular, no próprio celular, para as mulheres que têm a medida protetiva, assim que sentir qualquer ameaça, assim que vê a pessoa, acionarem. Então, isso é muito efetivo. Mas a gente tem que realmente tomar bastante cuidado, porque às vezes eles usam o filho para se aproximar e a gente nunca sabe qual é a real intenção, né? Então, a gente pode deixar isso muito claro de que, se a mulher é agredida, ela vai na delegacia e ela diz, né, ó, meu marido me bateu, fez exame e tudo isso foi comprovado. Este homem, ele não vai preso porque não foi flagrante, certo? Isso. Não vai preso. Mas poderia ir preso. Pode ir no decorrer, no término do inquérito, dependendo dos casos, pode ser decretada a prisão dele. Porque fazendo muita matéria, como já fiz policial, o que eu vi, que muitas mulheres recorrem à polícia, a polícia faz o trabalho. O homem não vai preso, ele vai preso depois que ele mata. E ela ali é morta com a medida protetiva, ela vai presa depois que ele mata. E o antes, tudo que ela passou fazendo BO com medida protetiva, nada serviu. E isso que me causa um pouco de revolta, porque essa mulher, ela precisa morrer para que esse cara seja preso, de fato, e pague na cadeia. Isso é muito difícil acontecer. Muito complicado. Eu imagino a situação dessas mulheres, a gente sabe que tudo tem um processo legal, a gente não pode pular fases, né? A gente não pode se adiantar, mas são muitos os casos, ainda mais, quanto mais isso é divulgado, mais as vítimas têm interesse em ir e falar sobre isso e procurar a delegacia, e cada vez são mais frequentes os casos dos pedidos de prisão temporária no decorrer da investigação mesmo. Então, é cada vez mais frequente esses agressores irem presos. Então, o que a gente recomenda é que realmente continuem denunciando, não se submetam a esse tipo de coisa, porque seja por um lado ou por outro, a sua família pode acabar desestruturada de qualquer forma, né? Com certeza, e contar com a justiça, porque a polícia faz o trabalho dela, porém, depois é com a justiça. Aí já não tem mais o que fazer, né, doutora? Se a justiça determinar na audiência de custódia que ele vai sair, ele vai sair. Ou se ele vai ficar preso, aí é para o nosso alívio. Mas aproveitando que a doutora está aqui com a gente, que faz um excelente trabalho na área ali do Bom Retiro, vamos falar de um assunto que chama a atenção de todo mundo e preocupa muita gente. Durante essa semana, o 2º Distrito Policial do Bom Retiro prendeu mais um integrante da famosa quadrilha do Pix. Bruno da Silva Rocha era um dos beneficiários de transações bancárias feitas pela organização criminosa que atua ali naquela modalidade na região também. O investigado foi capturado pelos policiais e com ele foram apreendidos 8 aparelhos celulares, sendo que 5 deles eram produtos ali de furto e roubo. Ele foi autuado em flagrante por receptação. Outros 2 investigados permanecem foragidos. O irmão de Bruno, Lucas da Rocha Silva, e o outro que é um adolescente. A Polícia Civil faz um trabalho intensivo de investigação ali, voltado ao combate dessas quadrilhas que vêm atuando de tudo quanto é jeito nessas regiões. E a gente está aqui com a doutora que fez esse excelente trabalho. Mais gente presa é uma forma de tentar minar esse processo que é da quadrilha Pix, que não para de expandir, que não para de crescer, não é? Sim. Na verdade, tudo começa com furto de celular, né? Na região central, é uma das modalidades criminosas que mais acontecem e a gente vem fazendo já, a Seccional Centro faz um trabalho brilhante no combate a esse tipo de crime. E uma forma de realmente, nas imagens que a gente vai ver, é muito difícil no momento ali você tomar uma ação, fazer um flagrante, prender essa pessoa em flagrante, porque eles são muito rápidos na subtração do aparelho, ou ele tira da sua mão com você falando, ou ele
tira do bolso, passa para um, passa para outro. Então, o momento da ação é muito difícil, seja para a gente na investigação, seja para a Polícia Militar na prevenção desse tipo de crime, né? Eles se aproveitam, por exemplo, das estações de metrô, como a gente está vendo, a aglomeração de pessoas, e eles furtam. E a gente acaba trabalhando dessa forma, porque o aparelho não é mais só o valor do aparelho, são todos os dados que tem ali dentro, inclusive, né? bancários? Inclusive bancários, que é o que eles procuram. Então, a partir de um aparelho desbloqueado ou a partir de alguém que faça esse trabalho do desbloqueio dos celulares furtados, eles passam a fazer transações bancárias, especialmente na modalidade do Pix, justamente pela rapidez. Caiu na conta do beneficiário, a pessoa já retira, não existe a possibilidade do banco estornar esse valor e isso dificulta muito a situação das vítimas, né? Então, a gente faz um trabalho intenso nesse sentido, procurando os beneficiários, vendo a localização dos aparelhos e a gente acaba tendo resultado. E é importante a gente falar que são várias modalidades. Ali era um momento no trem, agora aqui na rua, em bando. Eles aproveitam essa movimentação, o empurra e conseguem, então, ali furtar o celular. Na verdade, é exatamente isso. A gente costuma trabalhar ali no Bom Retiro com o que a gente chama do pessoal da bike, a gangue da bike, que eles aproveitam o momento que a pessoa está usando o aparelho na rua, eles passam e tiram o aparelho da mão dela. Esse tipo de crime que eu particularmente considero o que deve trazer mais prejuízo, não financeiro para a vítima, mas a agressão, a violência deles é bem mais traumático. Você pode ver que eles se juntam em grupo de 5, 6, aparentemente adolescentes, não é ninguém que você identifique num primeiro momento como sendo um criminoso, e eles juntam 5, 6 deles, sem arma, sem nada, e começam a arrancar tudo que tem na frente. Nesse caso que a gente esclareceu na data de hoje, foi exatamente isso. A vítima narrou que eram 5 ou 6 indivíduos, levaram o celular dela, a partir dali fizeram um Pix para um deles, era esse rapaz preso na data de hoje, e ele realmente era contumaz nessa prática, tanto que na casa dele foram localizados outros 8 aparelhos. Alguns deles as vítimas nem ainda tinham feito boletim de ocorrência, e com essa ação rápida da gente, a gente conseguiu achá-los e recuperaram o aparelho sem nem ter feito o registro do fato. Doutora, o quanto vocês avançam em tecnologia e inteligência para prender esses criminosos, esses vagabundos, que é a verdade, eles também avançam no jeito ali de agir. Então fica complicado também para a polícia, né? Mas a polícia é sempre à frente, isso que é muito bacana de ver. Na verdade, o segredo nessa questão é a gente estar sempre acompanhando as modalidades criminosas. Quando a gente vê uma coisa que é diferente, a gente junta toda a equipe, senta, conversa. A gente tem cada vez mais ferramentas de inteligência, ferramentas tecnológicas. Então, a gente procura cercar por todos os lados, mas é uma criatividade absurda, né? Estão sempre se criando novas modalidades, cada bairro tem a sua modalidade que mais acontece ali. A região central tem muitas particularidades e a gente procura trabalhar em cima delas, né? Mas é isso, eles estão sempre um passo à frente, a sorte é que a gente está sempre atrás, sempre se atualizando, sempre conversando e a gente sempre consegue bons resultados aí. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho. Fiquei muito feliz de tê-la aqui com a gente. Com certeza vai voltar mais e com mais prisões e com mais avanço com a polícia, tenho certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. E a gente então vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Flagrante, a verdade na tela. Olha só, vou pedir para o Vitinho colocar a imagem de um senhor aqui. Belezinha, você olha assim, o que você fala? Um senhor, um idoso, um senhor. Ele, olha só que história, gente. Como uma mulher sempre educada, mulher sempre generosa, atenciosa. Mas eu vou te pedir uma coisa, Vitinho, em mim, aqui. Você, cidadão, homem, não confunda generosidade e educação com liberdade. Aqui no Tete a Tete, deixa eu só falar, educação é uma coisa, liberdade é outra. E o que aconteceu aqui? Uma dentista estava com uma bicicleta elétrica na orla, ali passeando, do Rio de Janeiro.
Quando, de repente, esse senhor, com cara de dó, falou assim, moça, por favor, me dá uma carona, andando meio capenga. Obviamente, ela falou, lógico, por favor. Ela deu carona para esse senhor aqui. Olha só, a cara dele. Ficou com dó, né? Um idoso, senhor, dá uma carona. Só que no momento, o que ele fez? Olha, que beleza, né? Ele começou a passar a mão nela, na cintura, nas costas. Na hora ela falou, meu senhor, pula, desce daí. Ele desceu. Aí, ela pegou, nervosa, foi embora, mas só que ela voltou. Ela falou, não, peraí, deixa eu conversar com esse senhor. Chegou até ele e falou, senhor, o senhor me assediou. Sabe o que ele disse? Ele simplesmente falou assim, não te assediei, não. Eu só te cantei. Eu não sabia que cantada tinha mão. Pelo menos na minha época, cantada era voz. Era um chavequinho aqui. Não. No caso aqui desse senhor, desse idoso, e que, por sinal, você olha assim, você não dá nada, né? É um juiz. Ele é um juiz, isso mesmo, ele é um juiz. Ele diz não. E ainda ele fala mais. Escuta essa, time. Aqui, Vitinho, Ana. Ele pega e fala o seguinte, é que eu gosto de novinha. Eu tenho duas namoradas, uma de 20, outra de 25, sei lá. Ele gosta de novinha. Agora eu te pergunto, aqui no tete a tete, vem comigo, eu te pergunto. Você acha que ele ficou preso? Vou dar um tempo até para você pensar. Vamos rodar o vídeo e vocês vão ouvir o que essa moça gravou quando encontrou com ele e ele falou que era só uma cantada. Roda pra gente. Desculpe se eu fui grosseiro contigo. Eu não queria de jeito nenhum. Olha só, você mora onde? Eu moro com vocês. É? Quer me dar uma carona? Não toque com essa altura. É, mas por que você ficou me alisando ali? Perdão, porque você me ama. Eu sou jovem. Eu tenho uma namorada de 22 e 25 anos. Você tem uma namorada o quê? De 22 anos e 25 anos. Ah, são duas? Você tem duas namoradas? Eu adoro mulher nova, me perdoe. Eu toquei em você. Eu peço perdão. Perdão pelo quê? Eu tenho encostado em você. Ah, sim, você sabe que não é certo. Eu sei que não. Você sabe que isso é assédio? Não foi assédio. Ah, não foi assédio? Foi o quê? Foi só uma cantada. Safado, senhor juiz safado. A gente tem mais informações com o repórter Rodrigo Viga, que acompanhou ali tudo de perto e vai falar pra gente se ele tá preso ou não, porque ele foi preso em flagrante, mas se ele continua preso ou não. Viga? É isso mesmo, Elis. Um juiz aposentado de 62 anos de idade, que foi preso recentemente por aqui, acusado de ter importunado, assediado uma dentista de 28 anos de idade, já está solto. Ele deixou a prisão, o complexo de Bangu, na zona oeste da capital, na última quarta-feira. A Justiça do Rio de Janeiro, que no início da semana, após uma audiência de custódia, havia determinado a prisão preventiva do juiz Jorge Jansen Novelli, de 62 anos de idade, determinou a soltura dele nesta última quarta-feira. O motivo, recentemente, segundo a defesa, o juiz aposentado passou por uma cirurgia na coluna em uma vértebra e precisaria de um atendimento, de um repouso especial durante pelo menos 3 semanas. O juiz em questão entendeu que não havia necessidade de mantê-lo preso na penitenciária de Bangu 8, no complexo de Bangu, na zona oeste da capital, mas fez uma ressalva, uma espécie de uma nota, sublinhou um determinado detalhe. Relatos de que esse juiz aposentado já teria cometido outros delitos no passado, até tiro por alto já tinha dado, e seria usuário quanto mais de bebida alcoólica. O juiz que mandou soltar o magistrado aposentado pediu para que a família, a defesa, tomem conta e tratem dessa dependência de álcool por parte de Jorge Jansen, de 62 anos de idade. Para quem não sabe, para quem não lembra, esse episódio aconteceu no último domingo, dia de eleições aqui no Rio de Janeiro. O juiz resolveu pegar uma carona aqui em Copacabana, em uma
bicicleta elétrica de uma dentista de 28 anos de idade. No meio do percurso, ele teria assediado a dentista, teria passado a mão na cintura dela e teria dito: nossa, como você é gatinha. Foi o suficiente para não ficar incomodada, denunciar o juiz, que depois, com a chegada da polícia, desacatou os agentes de segurança, acabou preso, passou por audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada, mas acabou sendo solto por decisão do Poder Judiciário Fluminense na última quarta-feira. Elis. Viga, muito obrigada. É isso, né? Agora aqui, olho no olho, juiz. Você não pede carona para homem, né? Acredito que não, porque coragem lhe falta. E o senhor juiz vai continuar cometendo outros crimes, porque importunação sexual é crime. E ele vai continuar cometendo porque ele não fica preso. Não há justiça que o deixe na cadeia. Simples assim. E para comentar esse caso com a gente também, a gente tem um especialista, nosso querido, que faz parte desse programa sempre esclarecedor, Coronel Faro. Muito bem-vindo mais uma vez a esse programa. Mais uma vez. Você sempre contribui demais com o flagrante. E que situação, né? Chegar para uma mulher a ponto de falar: olha, é só uma cantada e nada mais. Difícil. É lamentável, né, a conduta de um juiz. A gente não espera isso de um magistrado, em que pese estar aposentado, né? Mas a gente não espera isso de um juiz, né? A moça lá com toda boa intenção, ajudando uma pessoa necessitada, foi dar uma carona e acabou sofrendo essa importunação sexual, que é um absurdo, né, pela conduta do juiz. É importante a gente falar que esse tipo de crime é muito difícil alguém ficar na cadeia, isso é óbvio. Importunação sexual ou até mesmo atos obscenos, que é diferente, essas pessoas não ficam presas. Mas o que acontece, Coronel? A cena, ela se repete e vai se repetir. Sim, não só essa questão, né? Nós vimos aí, a própria juiz mesmo já teve várias outras condutas anteriores e é comum isso no crime, né? A gente vê aqui alguns casos em que o indivíduo devia estar preso, ele está solto, né? Em que pese a gente ser signatário dos acordos internacionais, o Pacto lá de São José, que fala sobre essa audiência de custódia, mas ela traz um prejuízo para a sociedade, né? Então, a gente precisa repensar essa aceitação desse pacto. E o que fazer, né? Ela agiu de maneira correta, ela voltou, ela foi tirar a satisfação porque ela ficou inconformada, ela filmou. Isso foi a garantia do que realmente ele fez, porque se ela contasse, muitos não acreditariam. Claro, eu acho que ela, com todo o direito dela, foi importante a conduta dela e a mulher não deve se calar, né? Eu acho que assim que ela se sentiu importunada ali, deveria, e o que ela fez, né, ela foi tirar satisfação. Por sorte, estavam passando 2 policiais ali que o auxiliaram e conduziram todos ao DP e me parece que, posteriormente, ainda houveram outros crimes lá de desacato e a conduta do juiz foi realmente reprovável. E, Coronel, pelo fato dele ser juiz aposentado, isso traz um benefício para ele? Olha, a gente não pode dizer, a lei ela não, ele tem os benefícios em razão de ser um magistrado, mas a lei não garante nenhum benefício em relação a isso, né? Existe o crime, ele vai responder pelo crime e vai cumprir o crime. Talvez ali, em razão de ser magistrado, não pode ser colocado num presídio comum, talvez cumpra a pena, se houver alguma pena, ele vai cumprir a pena em algum presídio especial. E a gente tem que lembrar também que esse tipo de caso, de situação, acontece no dia a dia de muitas mulheres, não é mesmo, Coronel? É no transporte público, é no dia a dia, é na rua. E tem que saber identificar também, isso é importante, o que é uma importunação sexual. Não é nada sair à torta direito acusando as pessoas, é importante que se fale isso. Sim, a importunação está lá no artigo 215, a linha A, né? Ele fala exatamente o que é o crime, mas a mulher sofre muito. A gente vê, né, em transporte público, na rua, né? Eu estava a caminho aqui do estúdio, uma moça passando na rua e um rapaz mexendo com a moça. Isso não deixa de ser uma importunação sexual. Então, isso é comum, né? O que precisa é acabar com isso. O homem precisa ter o respeito, a mulher, sou casado, tenho filhas e espero que tenha o respeito, e assim deve ser, né? E vice-versa. Eu acho que o mundo tem que ser assim, né? Eu tenho que respeitar a liberdade dos outros, tenho que respeitar a mulher. E a gente vê isso muito no transporte público, isso é muito comum. Tanto que, às vezes, até algumas políticas de governo, onde há ali separação de trens, né, de composições ali que é específico para mulher e homem não pode entrar, que é
que é uma conduta adequada, mas não deveria existir. Isso que eu ia falar agora, por que existe isso, sendo que o ideal seria respeitar? Exatamente. Não separar as pessoas, né, por conta de situações como essa. Nós somos do tempo ainda que o homem levantava, independente, né, para a mulher sentar. Hoje, você vai andar no metrô, esquece isso, né, para o idoso, para aquela pessoa necessitada, né? Hoje, a gente não vê essa conduta mais. Infelizmente. E também, o senhor acredita que é por conta da educação? Porque na minha época, poxa, você levanta para um idoso sentar, né? Um homem levanta, como o senhor mesmo disse, para a mulher sentar. Só que hoje não tem mais isso. Já vem de uma educação já diferente? Eu acho que são gerações. São gerações diferentes. A minha geração foi criada, né, diferentemente da geração de hoje. A gente vê as diferenças das gerações, né? Não dá para esperar a mesma conduta das gerações atuais em relação às gerações bem anteriores, né? Que é uma pena. Uma pena. E a gente tentou contato também com a dentista, mas ela preferiu não falar sobre o caso, mas ela fez o papel dela, registrou o boletim de ocorrência contra esse juiz aposentado. E a gente fala também, aproveitando esse assunto em relação à mulher, esses jogadores que a gente vai mostrar agora do time do Ribeirão Preto, Botafogo, tá aí um do lado do outro, a gente vai colocar essas imagens agora aí para você. O argentino Lucas Delgado, João Diogo e Dudu Hatamoto. Esses atletas são investigados pela Polícia Civil por estupro e agressão. A denúncia foi feita pela modelo Alcimara Ventura, que contou nas redes sociais, inclusive, tudo o que aconteceu. Ela diz que saiu com um dos jogadores no final da noite, ela acabou sendo machucada e estuprada. Confira. As imagens divulgadas pela polícia mostram a movimentação do corredor do hotel do Rio de Janeiro, onde a modelo de 27 anos afirma ter sido abusada e estuprada pelos jogadores Lucas Delgado, João Diogo e Eduardo Hatamoto, do time da Série C do Campeonato Brasileiro. No andar, ela aparece circulando com o jogador argentino Lucas Delgado. Minutos depois, aparecem os outros dois atletas, João Diogo, de camiseta preta, e Dudu Hatamoto, de calça e camiseta branca. Os dois passam um tempo aguardando e depois entram no quarto. Na sequência, a mulher é vista saindo do local e aparenta estar chorando. Hatamoto vai atrás da vítima, encosta na parede e a leva de volta para o quarto. Minutos depois, Alcimara sai, entra no elevador e vai em direção ao hall do hotel. Alcimara é do estado do Amazonas e está no Rio de Janeiro há 7 meses. A modelo disse que conheceu o jogador argentino Lucas Delgado em uma boate da capital carioca. Em seguida, os dois foram para o hotel na zona portuária. No local, segundo ela, os outros 2 jogadores entraram no quarto sem sua permissão. Ela chegou a tentar fugir, mas foi agredida e xingada por João Diogo e Eduardo Hatamoto. Um deles, segundo ela, mordeu seu seio. Já tinha alguém batendo na porta e ele abriu a porta para os dois entrar. Quando eu falei, não abre, porque eu estava no banheiro ainda. E ele abriu, os dois entraram. Eu sabia que os dois iam para cima de mim, iam querer tentar alguma coisa. Tudo bem, né? Falei, não. Só que a partir do momento que um começou a me xingar e o outro veio e me mordeu com muita força, foi aí que eu já fiquei, entendeu? Então não tenho que estar explicando nada. Um amigo da modelo, que acompanhava na boate, foi com ela e Lucas Delgado até a entrada do hotel. Dias depois das agressões, esse amigo recebeu uma ligação de João Diogo, que tentou justificar a violência, dizendo que o quarto era dele e que não tem nada a ver com isso. Ninguém abriu a porta, eu era daquele quarto. Então, quando eu cheguei, eu fui pro meu quarto, que era aquele. Ela já te falou que eu não tenho nada a ver com isso, cara. Estão desgraçando minha vida, acabando com a minha carreira. Apesar da tentativa de defesa, o atleta confessou que xingou Alcimara. Eu falei com ela alguma coisa, eu xinguei ela. E depois, mano, eu me deitei na minha cama, mano. Mas não foi isso que aconteceu? Por quê? Que eu xinguei ela? Sim, mas isso não é um estupro. Nas redes sociais, a modelo agradeceu o apoio que vem recebendo das pessoas. Dizendo que não era culpa minha, que não foi culpa minha, que eu fiz certo,
E é nisso que eu tô, sabe, me ligando, abraçando as mensagens boas que chegam, o pessoal desejando justiça. Alcimar ainda comentou sobre os ataques que recebeu de alguns internautas. Não adianta vocês ficar mandando print de comentários ruins das pessoas dizendo que foi bem feito, que eu mereci, o que eu estava fazendo num quarto com 3 homens. O contrato de Lucas Delgado foi rescindido, enquanto os outros 2 jogadores foram punidos por infração disciplinar e também correm o risco de perder o emprego. Através das provas e depoimentos já colhidos, a Polícia Civil do Rio de Janeiro irá decidir nos próximos dias por qual crime cada um deles irá responder. Em que situação, Coronel? E isso é muito corriqueiro entre jogadores, quando saem, vão para outra cidade, festas, de acontecer, né? De sair, conhecer uma mulher, e aí se encontram e acabar dando errado. Infelizmente, a gente vê alguns casos, inclusive é um caso muito famoso no Brasil, uma condenação na Itália, né? Então, é comum, infelizmente também, né? Porque o atleta, ele acaba sendo um modelo para os mais jovens, né? E quando se envolve nisso, também acaba influenciando e vai influenciar a carreira desses jovens, né? Eles são jovens, pelo que eu vi aqui, são jovens, mas o Código Penal é muito claro em relação a isso, né? Ela disse não, tem que se respeitar a vontade dela. Houve ainda, pelo que ela alega, uma agressão também, que é um absurdo, né? Mas aí agora eu acho que o trabalho da Polícia Civil, eu sempre digo isso, né? Há 3 verdades, né? A verdade da vítima, né, que a gente tem que considerar no caso do estupro, a verdade dos acusados e a verdade que a polícia vai levantar e o que a gente chama de verdade real. Então, acho que é importante hoje o trabalho da polícia investigar, de levantar todas as informações para que acuse cada um que tenha a sua responsabilidade ali. Que a verdade apareça. Que a verdade apareça. Esse é o objetivo das investigações. E é importante a gente falar que esses jogadores assim mais novos ficam tão deslumbrados com o dinheiro, com a fama, com o futebol em si e acabam, então, se envolvendo nesses tipos de festas e um chama o outro e acaba dando confusão. No caso aí, ela acusa eles de agressão, tem até foto, uma marca no seio dela de mordida e ela conta que no início só tinha saído com um jogador e no final da noite a gente vê ela ali no corredor andando que um outro rapaz, na hora que ela está indo embora, a chama de novo, puxa ela para o quarto, ela disse não. E ela fala que tudo aconteceu, olha a marca da mordida bem no seio dela. Obviamente, eu acredito que ela não tenha se mordido, né? Então, a gente espera que a verdade seja esclarecida e é o trabalho da polícia agora esclarecer, elucidar essa situação, né? Esse crime. Sem dúvida, não pode ficar assim, né? Eu acho que a responsabilidade tem que ser atribuída a cada um ali, o que cada um cometeu, que responda por aquilo, né? E ela realmente é como vítima, né? Não há o que se falar em relação a qualquer outra assunto, né? A gente vê aí as agressões que ela tem sofrido, mas eu acho que a gente tem que avaliar a conduta de cada um também ali. Isso não dá, o fato de ser atleta não dá o aval para comer o livre, pode fazer qualquer coisa. Não, tem suas responsabilidades também. Infelizmente, como a gente estava comentando, acaba com uma carreira de um atleta que talvez eu acho que o que falte nesse meio é a chamada instrução social. Eu acho que ali falta instrução para que a pessoa entenda ali, não se deslumbre com a carreira, não se deslumbre com o dinheiro, que ele tenha ali uma conduta adequada, que ele saiba, né, cuidar da vida dele. Eu acho que isso que é importante. Maravilha, Coronel. Muito obrigada pela sua participação, sempre aqui colaborando com a gente. E te espero sábado que vem. Obrigado. Combinado? Tá ótimo. Olha só, vamos falar de um assunto que eu adoro, porque durante 8 anos da minha carreira estive junto com a polícia. Você conhece a Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar, mais conhecida como Rota, a tropa de elite da Polícia Militar Paulista. Há mais de 50 anos, a Rota faz um trabalho imprescindível que tem como objetivo principal o combate direto ao crime organizado em todo o estado de São Paulo. Na semana passada, William Travassos mostrou aqui no Flagrante o carro da Rota da década de 70, uma veraneio bem diferente do carro usado hoje pelos agentes nos dias de hoje. A foto aí, ó, para vocês. Belo carro, hein? Convenhamos.
E como a curiosidade bateu em todo mundo, fez chover pedidos aqui no nosso WhatsApp para que o próximo programa, no caso esse no quadro Histórias, falasse mais sobre a rota, a história da Rota de São Paulo. Então, mais uma missão para o nosso coronel, historiador, nosso colaborador de sempre, Sérgio Marques, coronel. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigado. E que bom falar da Rota. Como que a Rota nasceu? Porque a Rota, de verdade, é um orgulho para todo mundo. Sim, é um orgulho do estado de São Paulo e do Brasil, vamos assim dizer, porque eles atuam diretamente no combate, como você mesmo disse, do crime organizado. Mas como é que nasceu a Rota, né? Bom, nós temos que voltar para o século XIX rapidamente. A Força Pública acabou sendo criada em 1831 e em 1891 foi criado o primeiro batalhão, que hoje é o primeiro batalhão de choque, que fica alojado justamente na imagem ali, fica alojado no primeiro, ou melhor, na Avenida Tiradentes, né, o chamado Quartel da Luz, quartel muito bonito, ele foi feito exclusivamente para ser um quartel. Inclusive embaixo, Luciano, tem um túnel maravilhoso, né, que era usado para caso o forte fosse invadido, porque o quartel no formato de um forte teria a possibilidade de fugirem por esse túnel, né? Bom, aí o que aconteceu? Na década de 60, o Brasil passou por um período muito difícil que foi jogado, vamos assim dizer, por debaixo do tapete histórico, que é um período no Brasil, cidades grandes, em especial Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, e o epicentro foi aqui na cidade de São Paulo. No meados de 1966, 68, 69, começaram vários atentados terroristas na cidade de São Paulo. Ou seja, bombas explodiam, quartéis eram metralhados, postos policiais eram atacados, havia roubos a bancos para que o dinheiro recolhido do roubo a banco abastecesse o terrorismo da extrema esquerda brasileira. E o que aconteceu? O policial que trabalhava na rua, normalmente a pé e isolado, ele estava acostumado com aquelas ocorrências de rotina, que seriam basicamente o quê? Prisão de criminosos, auxílio ao público, a gestão de conflitos sociais. Só que ele se deparou com uma situação assimétrica. Vamos assim imaginar, ele trabalha sozinho a pé, daqui a pouco uma quadrilha acabava invadindo um banco com 10, 15 integrantes, fortemente armados, muitos com treinamento na China e em Cuba. Ele aparecia no meio daquela situação toda com um revólver e ele era morto. Nessa situação, vários policiais morreram. Até uma crítica da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade acabou fazendo uma análise das pessoas que foram mortas pelo Estado. Elas esqueceram 119 pessoas que foram mortas pela extrema esquerda, que ficaram no limbo da história. E desses 119 que morreram 25 policiais só da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Essa foto aqui? Essa foto já é após a criação da Rota em 1971. Por que foi criada a Rota, então? A Rota foi criada justamente com o objetivo inicial de colocarem mais policiais numa viatura, que normalmente o policial trabalhava a pé, então eram 4 a 5 policiais, de repente até 10 logo no início, que foi criada uma ronda bancária, com armamento especial, para quê? Com um número de policiais também elevado, para fazer frente a esses grupos terroristas que eram conhecidos como, exemplo, VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, que era do Lamarca, a ALN, que é a Aliança Libertadora Nacional, do Marighella. E até o treinamento deles passou a ser diferenciado? Exatamente. O treinamento do policial acabou sendo diferenciado para o quê? Para combater, porque muitos policiais estavam morrendo isoladamente. E eles atuaram na área do quê? A área de grande comércio durante o dia, área de bancos para evitar esses ataques terroristas. E na madrugada eles iam para as áreas mais periféricas para combaterem o quê? O tráfico de drogas, o crime comum. Então, ele tinha uma duplação logo na criação da Rota. Ele tinha uma ação de repressão
contra os ataques terroristas que eram praticados por esses grupos extremistas que desejavam uma falácia também, desejavam a democracia. Eles não lutavam pela democracia, eles lutavam por uma ditadura do proletariado, né? Então, isso que tem que deixar bem claro que criou-se uma lenda. Ali é o símbolo, é um dos símbolos da rota, é o braçal da rota, né? Que tem ali a representação da unidade aqui no braçal, embaixo escrito rota, isso é... E para ele conseguir esse braçal, não é qualquer um, ele tem que entrar, tem que passar por um estágio e ser aprovado pelos demais policiais. Ali é uma viatura da rota que... Daquelas antigas, lindas. Exato, num ponto... E o respeito que a rota tem é tão importante, porque assim, o que a gente vê na rua, que quando a rota está na rua, os olhos da população brilham. Né? Os olhos brilham, não tem como. Dá aquela sensação, que não é só sensação, de mais segurança. Olha o uniforme. Esse uniforme era o antigo uniforme CAC, que também é um uniforme histórico da Polícia Militar, né? Então, e essas viaturas, elas... Que década aí? Aí é década de 70, porque ela foi criada justamente no ano de 1970. Eu já estive no batalhão, só que eu não sabia desse túnel. Exato, tem um túnel. O senhor falou, demais. Temos que conhecê-lo, isso é muito interessante. Ali é a formatura da tropa, ali no pátio interno do Pátio Tobias de Aguiar. Inclusive, passaram algumas fotos que eu deixei de policiais que morreram nesse período. Então, tem 3 policiais ali que morreram nesse período. 2 deles vieram do interior do estado. Um veio de Franca, que é o soldado Custódio. Esse policial era aqui de São Paulo, ele foi morto pelo Lamarca. Ele levou um tiro na cabeça, eu conheci a família dele. A esposa estava grávida no anterior, a foto anterior do guarda civil. O da direita, ali é o Custódio, ele veio de Franca e ele acabou sendo morto aqui no posto de serviço, ele acabou sendo morto. Nós temos um outro caso de um jovem que tinha 3 meses de polícia militar, ele fazia a escola de bombeiros na Caminho Barro Branco. Primeiro serviço dele, o jovem, o sonho dele era voltar para Santos e ser guarda-mar, traduzindo salva-vidas. Um veículo se aproximou e o fuzilou, só para retirar o fuzil que ele estava utilizando, que era uma metralhadora AINA. Também esse trabalho é muito comum os policiais militares, não só da rota, mas qualquer policial militar, se deparar com a situação e auxiliar de parto. Toda hora nós vemos essa situação nas reportagens, Coronel, no dia a dia. Hoje as pessoas, assim, hoje a rota, né? Como está a rota hoje, assim, na rua de São Paulo, na capital paulista? Como tem sido a estratégia mesmo? Todos os dias eles saem, porque a saída deles é um espetáculo à parte. Exato. Desculpa. Coisa mais linda do mundo. É muito bonita a saída deles. Hoje, a circunscrição da Ronda Asistencial Tobias de Aguiar não é só Grande São Paulo, então, vira e mexe, eles estão no litoral paulista ou até, às vezes, no interior de São Paulo, por alguma situação crítica. Então, o policiamento, eles têm a circunscrição deles é muito maior do que apenas a cidade de São Paulo. São Paulo, Grande São Paulo, então vai interior, litoral. Litoral. Os taxistas adoram o pessoal da rota, porque vira e mexe, eles abordam os táxis, né, com passageiros para verificarem se aquele passageiro não tem nenhum problema. E eles acabaram, a unidade hoje acabou. Ali a boina negra, né? Boina negra. Ela é muito... É um dos símbolos, o braçal e a boina negra, né? Que são símbolos maiores. Mudam os uniformes, mas o braçal e a cobertura, né? A boina negra, continuam sempre no vestuário do policial de rota. Ou seja, a nossa polícia de elite, bem preparada. Sem dúvida. Todo policial, ele é muito bem preparado. Evidentemente que há necessidade de mudanças na nossa lei, porque muitas vezes é enxugar gelo, o policial às vezes prende, vai para a delegacia, aí passa um tempo, ele é liberado, ou cumpre pouquíssimo tempo no sistema prisional, através até da lei de execução penal, que traz uma série de vantagens para o criminoso. Mas o policial, não só o policial paulista, mas o policial brasileiro, ele antes de tudo é um idealista, né? Porque ele ingressa na atividade, ele não vai ser milionário, jamais. Né? Mas ele vai ter uma vida digna e ele trabalha justamente para proteger as pessoas. E com muito amor à profissão, que isso eu vejo muito e sempre acompanhei de perto o trabalho da polícia. Muito feliz com a sua participação aqui, cadeira cativa do nosso coronel, que vai voltar, viu, semana que vem, com o nosso quadro, Histórias do Passado.
A gente trouxe aqui a rota, falar tropa de elite já. A gente trouxe a rota aqui pra gente. Você pode mandar mensagem pro nosso WhatsApp aí, pedindo, né, sugerindo que assunto quer que o nosso coronel fale aqui no Flagrante. Coronel, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar a história dos nossos heróis. Muito obrigada. E é isso, o Flagrante termina por aqui. Uma pena, porque eu tava aqui, ó, gostando do nosso bate-papo, mas semana que vem tem muito mais para você. E não esqueça que o assunto aqui é no tete a tete, é papo reto, não tem mimimi não, viu? Eu te espero, até mais. Flagrante.